Deus. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Oh, Jesus de Nazareno. Glória a Deus. Deus é poderoso. Abra no livro de João. João 9. João 9, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Vamos ler do versículo 1. De 1 a 20. Vamos lendo até onde o Espírito Santo dizer. Assim diz a palavra do Senhor. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. 5. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. 6. Então tenho dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. E ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-se: sou eu mesmo. Fala comigo: sou eu mesmo. Por esse motivo, indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Palavra do Senhor. Fala comigo: não sei. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, te agradecemos por esta palavra de alimento para esta manhã, para cada um dos teus filhos que se faz presente, até daqueles que não estão, porque o Senhor vai chegar aonde eles estão para alimentar. Queremos te agradecer ao Pai, queremos pedir a tua presença neste lugar, para que seja o Espírito Santo de Deus vivo a falar para cada servo, alimentar a cada um dos teus filhos. Faça conhecer a tua verdade, como fizeste conhecer aquele cego. Faça abrir os olhos, faça abrir os ouvidos e os 5 sentidos em geral. Entregamos nas tuas mãos para que seja ativado, para podermos compreender, entender e alimentar aquilo que é a palavra profética ou a palavra espiritual. Pai, entregamos esta sala nas tuas mãos. Que a luz do Senhor esteja sobre este lugar. Que o Senhor repreenda todo o espírito contrário que trava a palavra dos teus filhos não receberam. Toda a barreira para impedir que o teu filho não se alimenta nesta manhã, nós repreendemos já pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Chamamos a presença do Espírito Santo, chamamos a ousadia neste lugar, tomando a primazia neste lugar, para agir no meio do teu povo. Pai, queremos sentir a tua palavra, queremos sair daqui renovados, Senhor.
Queremos sair daqui cheios, Pai. Queremos entender, compreender o mistério do Espírito Santo. Dá-nos o alimento nesta manhã, ó Pai. Pai, muito obrigada, porque já sentimos a Tua presença, porque já se faz sentir no nosso meio. És convidado de honra para esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento. Obrigada. Glória a Deus. Mais uma vez quero saudar, para aqueles que estão a chegar agora, Shalom Adonai. Glória a Deus. É o nosso domingo profético. Estamos aqui. A sala está vazia, porque muitos têm medo do que se passou. Há uns dias atrás, nós fomos votar, não é? Todos nós fomos à urna, fomos votar. Então nós temos que ter responsabilidade daquilo que nós fizemos, não é verdade? Cada um de nós temos que assumir o que fizemos. Quando nós vamos lá, a gente põe o nosso dedo, já está posto o nosso dedo. Você não vai ser juiz do teu dedo. Mas você vai confiar a Deus que onde você colocou o teu dedo esteja no lugar certo. Não é verdade? Não é verdade, povo de Deus? Pedir a Deus que possa tocar aquelas pessoas que estão ali e que o Espírito da verdade esteja sobre aquelas pessoas para que a verdade se manifesta. Então esse é o nosso dever de estar aqui na retaguarda intercedendo para que não haja espírito de confusão, mas o espírito da verdade. Porque nós somos povo de quem? Povo de Deus. Somos filho de quem? Filho de Deus. Então Deus não pode permitir que nós padecemos. Então isso está a trazer muito tumulto, pessoas estão com medo, até estão a esquecer de orar. Não, pelo contrário. Vamos redobrar. Agora está a responsabilidade da igreja. Agora é que a igreja tem que se empenhar mais em oração. Agora é que nós devemos orar. Todo crente não pode ter partido. Amém? Nós não podemos ter partido. O nosso partido é Deus. Porque se nós tivermos o partido, nós vamos agir na emoção, no sentimento humano. E às vezes o sentimento humano nos leva a não agir como devemos agir. Amém, povo de Deus? Nós somos filhos de Deus e temos que ver todos nós somos filhos de Deus. A nossa missão é orar para todos, para que a verdade, para que o bem se manifeste no meio do povo. Se nós agimos humanamente, nós vamos tirar um lado, e quando a gente tira um lado, que se alixa o outro lado, nós nos portamos com o outro lado. Mas isso não é que Deus quer de nós. Nós temos que orar para a humanidade, nós temos que orar para a nação. Esta é a missão do crente. O papel agora do crente é levar a nação em oração. Amém, povo de Deus? Levar a nação em oração. Então ouvi baixo. Levar a nação em oração. Porque oração liberta. Oração liberta. Oração não mata. Oração liberta. Se eu não orar, sair à toa, posso morrer. Mas se eu orar, não estou a sair, mas estou a fazer grandes coisas. Estou a fazer grandes coisas no mundo espiritual. A oração pode travar. A oração pode bloquear. A oração bloqueia o mal. Desfaz o mal. A oração liberta. Quer dizer que o mal vai ter que sair no meio do... Então nós temos que redobrar mais as nossas... Aleluia! Amém. Alguém está comigo? Uma salva de palmas. Porque o próprio Deus disse, bendito é a nação. Então a nação tem que estar aqui, tem que ser bendita. Não é verdade? Deus tem que abençoar a nação. Deus tem que abençoar a nação. Os irmãos não podem se comer. Os irmãos não podem se odiar. Aleluia. Aleluia. Então vamos lá ver hoje a mensagem que nós trazemos é maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Fala comigo, maturidade espiritual. É importante crescermos espiritualmente. É importante porque há casos que só se resolvem espiritualmente. Há casos que se resolvem espiritualmente. E casos que se resolvem espiritualmente
se não tivermos maturidade, fracasso, derrota. Então aí está a importância da maturidade espiritual. Vamos ver o que esse texto está a dizer. Ao caminhar Jesus caminhava. Jesus caminhava e ao caminhar, ele viu um cego. E esse cego era um cego de nascença. Quer dizer que esse cego já nasceu cego. Desde o ventre da sua mãe, ele veio cego. Mas Jesus ao andar, Jesus a caminhar, deparou-se com esse cego de nascença. E Jesus não estava a andar sozinho. Jesus estava a andar com os discípulos. E os discípulos viram o cego e interrogaram-se, questionaram. E perguntaram ao Jesus, por que ele está cego? Será que ele nasceu cego? Não, por que ele está cego? Será que os pais pecaram ou ele que pecou? Porque geralmente quando a gente vê uma pessoa doente, até mesmo os crentes ou descrentes, uma doença assim, a pessoa está doente durante muito tempo, as pessoas vão questionar, não é verdade? Sobretudo se somos crentes. Você está doente durante muito tempo, as pessoas oram, depois param. Mas por que nós estamos a orar e essa pessoa não melhora? Pecou. Não é isso que passa na mente? Esse está em pecado. Porque nós estamos a orar e ele não está a melhorar. Porque nós sabemos que a oração tem poder. A oração cura, a oração liberta. A oração restaura. Então, se nós sabemos que a oração liberta, quando eu estou a orar, eu estou à espera da libertação. Eu estou à espera da cura. Eu estou à espera de uma resposta positiva, uma resposta de bênção. Mas quando eu estou a orar, a pessoa que está doente não vai dizer que estou em pecado. Quem está à volta de si pode até questionar e perguntar. Esse tem um pecado muito grande. Vocês nunca ouviram falar nisso? Nunca ouviram a igreja? Esse aqui é pecador ou pecadora. Não melhora, está na igreja. Até por causa da doença, da enfermidade dessa pessoa, vai matar. As outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus não vão converter, porque eles vão dizer, não, se ele que está na igreja nem sequer está curado, o que eu vou lá fazer? Verdade ou mentira? O mesmo passou-se também com este cego. Os discípulos que andavam com Jesus, que andavam com um homem que cura, com um homem que liberta, eles questionaram, mas esse homem, porque sabiam que Jesus via além daquilo que eles veem. Jesus, este homem, este cego, ele está assim porque quem pecou é a mãe, os pais, ou ele pecou? E qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Aleluia. Jesus disse que não foi, ele não pecou nem os pais, mas para que a obra de Deus fosse revelada na vida dele. Jesus veio com uma missão. E nesta missão de Jesus, era para curar, era para libertar. Então, ele tinha que ficar doente para o poder de Deus se manifestar na vida dele. Aleluia. Aleluia. E o povo não entendia, o povo não entendia nem compreendia. O povo só sabia, orei e tenho que ficar melhor. Sim, você pode ficar melhor. Mas às vezes você tem um propósito da parte de Deus. Às vezes o propósito de Deus é que você fica com um espinho. E esse espinho só vai sair no momento em que Deus vai fazer o propósito se cumprir. Aleluia. Nem sempre que nós estamos doentes é do diabo. Põe isso na mente. Nem sempre que nós estamos sofrendo é do diabo. Porque nós na nossa mente sempre sofrer é do diabo. E é por isso que nós às vezes saímos já do mundo e vamos na igreja só para buscar quê? Para tirar quê? O sofrimento. E você chega na igreja, o sofrimento não está a sair. Então começa a pensar, mas eu já vi na igreja, como é que estou sofrendo? Deus não existe. Depende da tua fé.
Se a tua fé for pequena, vai dizer, Deus não existe. Se Deus existisse, eu não sofreria. Ou você vai dizer, não, talvez eu pequei, ou você vai acusar. Mas aqui, Jesus está ensinando, fala comigo, maturidade espiritual. Para aqueles que têm o nível da maturidade espiritual, eles conseguem identificar o tipo do problema. E com a maturidade espiritual, é aí que você diz que nada me tirará da presença de Deus. Nada me tirará de Deus. Quando você diz que nada me tira da presença de Deus, é porque você tem maturidade espiritual, que nem todo problema é provocado pelo diabo. Nem toda desgraça é provocada pelo diabo. Nem toda cegueira é cegueira vindo do diabo. Só no nível da maturidade espiritual, crescer, é que você chega para compreender. E para estar na maturidade espiritual, há que sentar, há que aprender, há que meditar a palavra. E só quando estiver no nível da maturidade, do crescimento espiritual, que você vai receber o entendimento, o discernimento e a revelação da palavra. Aleluia. A revelação vem depois de crescer, depois da maturidade. A revelação, se vier antes da maturidade, você não vai conseguir discernir. Você não vai entender. E pode servir de um perigo, porque você não tem maturidade. Nem sempre que Deus te mostra a morte, você está a morrer. Mas quando Deus revela, você pode entender que aquela morte não é morte. Talvez é morte espiritual e não é morte física. Aleluia. Ou talvez você estava morto, mas Deus está a dizer, estava morto e agora você está a tomar vida. Mas você só viu ali morte. A revelação é que vai te trazer a compreensão e discernimento da palavra. E quando nós crescemos, o crente com maturidade espiritual, ele permanece. Aleluia. Porque o que nos faz desistir é angústia, é aflição. Porque você quer que o espinho saia. E o espinho não está a sair. E você vai correndo o mundo inteiro para ver se encontra quem vai te tirar o espinho. Mas quem consegue te tirar o espinho está dentro de ti. Só que ele não está a tirar. E como você não tem maturidade espiritual, você não está a entender que ele está dentro de ti. Aleluia. Ele está a te fazer crescer para ter maturidade. E a maturidade espiritual é no sofrimento. Fala comigo. Maturidade espiritual é no sofrimento. É na tribulação. É na angústia. É na dor. É na desgraça. Olha este cego de nascença. De nascença. E as pessoas começaram a questionar à volta dele, como é que você vai ficar, que você já tem um problema, você está doente, e as pessoas que estão à volta de ti, em vez de te dar uma palavra de ânimo, estão a acusar, como é que você vai se sentir? Ouvindo isso, como é que você vai se sentir? Mas Jesus respondeu, não, ele não pecou, nem os pais, mas foi para as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. E Jesus ainda diz, eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. E a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E ainda Jesus disse, enquanto eu estiver no mundo, sou a luz. E tenho dito estas palavras. Enquanto eu estiver no mundo, sou. Alguém acredita que ainda ele está no mundo? Ele disse isso, depois ele cuspiu na terra e fez o lodo e colocou na vista do cego e disse ao cego, levanta-te e vai. E a Bíblia diz que o cego começou a ver, porque Jesus é a luz do mundo. Óbvio. Antes de Jesus chegar à igreja, antes de Jesus aparecer, porque a Bíblia diz que Jesus estava caminhando, e antes de Jesus chegar àquele cego, o cego estava no meio dos fariseus. Nós sabemos que os fariseus são os homens letrados,
conhecedores da lei, naquela altura que tinham o poder. E aquele cego vivia no meio dos fariseus. Os fariseus não lhe davam importância, porque ele era inutilizado, era quê? Um sem valor. Cego não tem valor, cego vai andar, cego vai trabalhar, cego vai fazer. E eles não estavam aí nem para a vida do cego. O que acontece? Quando Jesus chega, Jesus coloca, ele diz: eu sou a luz do mundo. Enquanto os fariseus julgavam que ele tem pecado, julgavam que ele é pecador, ou os pais pecaram e ele está a carregar maldição, Jesus contrariou e disse: ele não pecou, nem os familiares pecaram. Mas isso é para que Deus se manifeste na vida dele. Porque eu sou a luz. E automaticamente, olha a palavra de Deus, ele declarou: eu sou a luz para o mundo, enquanto é dia, não é? Porque à noite ninguém vai trabalhar. Jesus cuspiu na terra, fez o lodo, houve luz, fez o lodo, colocou na vista do cego e o cego começou a enxergar. Os fariseus, ouvindo isto, foram ter, começaram a se interrogar: mas esse não é aquele? Uns diziam é, outros disseram não, outros disseram sim. E os fariseus, porque ouvindo isso, foram ter com ele e perguntaram: quem te curou? Foram ter com os pais do cego. Os pais do cego eram sábios. Fala comigo, maturidade espiritual. E uma pessoa, quando é maduro espiritualmente, ele fala com sabedoria. Fala com sabedoria. Os pais falaram com sabedoria e disseram: ele é adulto, vão perguntar a ele. Porque os pais sabiam o que na verdade os fariseus estavam a fomentar. E os fariseus, quando chegaram nele, no cego, perguntaram. Eles não perguntaram, eles viram que ele estava bem. Eles estavam manipular o cego, por o que eles queriam, a vontade dele na cabeça do cego, que não é o Jesus que te curou. Você já via. Isso pode. Você já via. Não é Jesus que te curou. Você nasceu a ver. Em outras palavras, estavam a lhe dizer: olha, você está enganado. Você não estava a entender. Você sempre viu. Você sempre enxergou. Jesus é um pecador. Jesus é um pecador. Jesus não cura. Eles estavam insinuando o cego, porque o cego era o único que tinha o testemunho diante do povo, porque ele era o único que não via. Ele sabia que ele era cego e a palavra dele tinha muito poder. Se ele dissesse que Jesus me curou, eu mesmo, esse Jesus que me curou, ele ia arrastar multidões, ele ia testemunhar para que o povo acreditasse em Jesus. Então nós vamos pegar a Jesus, vamos pegar ao cego e vamos dizer: não, você sempre viu. Você sempre viu. Esse Jesus não cura. Esse Jesus é um grande pecador. Sabe, igreja, eu gosto desse texto. Quando eu penso e começo a refletir, um cego que não via, mas ouvia. Fala comigo: posso não ver, mas ouço. Esse cego não via, mas ouvia. E então ele aprendeu. Mesmo cego ele aprendeu. Mesmo cego foi instruído. Mesmo cego cresceu até o nível de maturidade. Eu quero te dizer, talvez você não tenha olho e as pessoas te dizem não. Talvez as pessoas estão a te dizer que você é inválido. Aonde você está, Deus está te instruindo, aleluia. Aonde você está, Deus está te capacitando, aleluia. Aonde você está a criar maturidade espiritual. Para crescer espiritualmente, às vezes não precisa de olhos físicos, mas com olhos espirituais. E aquele cego, mesmo não vendo, cresceu, aprendendo. Ouvindo a palavra da verdade. E quando Jesus chegou, Jesus colocou o lodo, os olhos dele se abriram. Os fariseus vieram com a mentira para enganá-lo
que é para ele ser ingrato de um homem que lhe abençoou. Para ele ser ingrato de um homem que operou milagre na vida dele. Ele disse, não, quem me curou foi Jesus. Ouve, no meio dos fariseus, ele não estava a lidar com pessoas qualquer. Ele estava a lidar com poderosos da terra. Ele estava a lidar com fortes da terra, com os sábios da terra, com os conhecedores da terra. Por isso é que eles não queriam que Jesus aparecesse, porque ia lhes abafar. Alguém está me entendendo? Então o cego não estava a lidar com qualquer pessoa. O cego estava no meio de pessoas que tinham poder. Só que quando eles vieram para intimidá-lo, ele já tinha maturidade espiritual. Todo ser que tem maturidade espiritual, ele não cai na força carnal. Ele não é manipulado com a manipulação carnal. E ele disse, não, quem me curou foi Jesus. E eles disseram, não, Jesus é pecador. Jesus é pecador. Jesus não te curou. Ele disse, não, foi Jesus. E ele perguntou, ele disse, uau, eu cresci no vosso meio. Eu cresci no vosso meio. Eu cresci com vocês. Vocês não me davam importância. Vocês não me deram olho e vocês nem vieram me dizer que eu vejo. Hoje e agora que me encontrei com Jesus, que Jesus se encontrou comigo, colocou lodo nos meus olhos, comecei a enxergar como vocês, e vocês estão a dizer que eu não vejo. Foi Ele que me curou. Eu estou curado por Ele. Foi Ele que me deu olhos. Aleluia. Aleluia. A gratidão daquele cego. Podem falar tudo. Podem falar tudo. Vocês são poderosos, mas eu estava com vocês. Vocês não me curaram. Vocês não me deram olhos. Foi este homem que vocês estão a dizer que é pecador. Foi esse homem que vocês estão a dizer que ele é pecador. Se ele é pecador, ele me deu olho. Foi ele que me curou. Igreja, até a data de hoje, a cegueira, essa cegueira é profética. Há dois lados. A cegueira física e a cegueira profética. Ele é cego, foi instruído. O pior cego é aquele que vê. É aquele que vê, mas não entende. E não aquele que não vê, mas entende a palavra da verdade. Ele não via, mas ele recebia a palavra da verdade. Ele via. E os olhos dele só abriu para se manifestar a glória de Deus na vida dele. Porque na verdade ele não cresceu. Na verdade ele cresceu ou ganhou a maturidade já cego. E quando os olhos se abriu, ele conseguiu se defender. E há dois tipos de cegueira. Profeticamente, a cegueira significa tribulação na sua vida. A cegueira significa bloqueio na sua vida. A cegueira significa sofrimento na sua vida. As lutas que você tem atravessado. A humilhação que você está passando. E no meio das pessoas a te zombar. Mas quando Deus envia alguém e supera o teu problema, você deve honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ouve, foi Jesus que curou. Jesus veio com uma missão. Mas Jesus, enquanto estava nessa terra, ele falava, o Pai que me mandou. Oh glória. Ele honrava a Deus ou não honrava a Deus? O Pai que me... Porque Deus mandou, Deus operou, mas Deus usou um vaso para fazer operação e milagre. Quem é esse vaso? Foi Jesus. O cego sabia que Deus lhe curou através de um vaso. Quem é esse vaso? Jesus. E ele não disse, não Deus, ele disse, não, Jesus me curou, Jesus me deu olho, Jesus me libertou, Jesus me salvou. Ele levou o nome do Senhor. Ele glorificou, ele exaltou. Igreja, o inimigo nunca vai querer que você receba a bênção. O inimigo vem sempre para te manipular. Quando ele sabe que Deus está a enviar uma bênção para ti,
Se você não tem crescimento espiritual, a bênção é te tirada. Porque você não tem identidade, você não consegue dizer não. Você não conhece em que canal passou a bênção. Você não sabe em que canal a bênção passou para chegar até a ti. E você tem que dizer, a bênção passou por esse canal. A minha bênção passou por esse. Quando você declara, o próprio inimigo vai saber. Não, ele tem certeza. Não, ela conhece. Não, ela sabe. Está a lutar porque sabe que a bênção saiu daí. O inimigo vem, ele te tira. Ouve, os fariseus queriam matar. Se o cego acreditasse no que os fariseus tivessem a dizer, ele poderia tomar a cegueira outra vez. Até podia ouvir, até podia ver, mas não podia entender as coisas celestiais. Alguém entender? Até podia ver, mas não podia ver a glória de Deus. Porque Jesus lhe abriu os olhos para começar a ver coisas celestiais. E ele abriu aonde? No lugar onde ele abriu, é no lugar que tinha que estar. Deus, às vezes, até nas igrejas, Deus cura. Deus cura e você é curado. Mas depois de estar curado, você ignora, você se torna ingrato, você não glorifica, você não agradece, você não exalta o nome do Senhor. E você vai e lá vão te roubar a bênção. Porque Satanás só está a te desviar mesmo para tirar a tua bênção. Igreja, despertam. Desperta. Satanás não tem acesso a Deus. Satanás não tem poder a Deus. Satanás só rouba aos filhos de Deus. E ele te engana. Ele te diz é mentira. Ele te diz ali não. Ele te diz não. Mas você sabe que ali que você recebeu a tua bênção. Ali é que você foi curado. Ali é que você foi exaltado. Ali é que você foi liberto. E te diz não, esse é Satanás, esse é diabo, sai. Mas o cego disse não, Jesus não é pecador. Jesus não é pecador. Jesus é o libertador. Jesus é o sarador. Jesus dá visão. Jesus me deu o olho. Saia da minha frente em nome de Jesus. Esta é uma lição para todos nós. Essa é uma lição para todas nós. Ele estava no meio dos grandes influentes. Ele estava no meio dos influentes. E quantos de nós estamos no meio dos influentes? E te vêm para te subordinar. Te pagam lá a propina da escola, da criança. Depois te colocam nas tuas mãos para te tirar da presença de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, esquecemos o Deus, esquecemos a grandeza de Deus, esquecemos o poder de Deus, esquecemos a gratidão de Deus por uma migalha. Quando o teu Deus não é migalha, o teu Deus é poderoso, o teu Deus não é mesquinha, o teu Deus é valente, o teu Deus não é resto. Sabe por que isso acontece? Isso acontece quando nós não temos maturidade espiritual. Porque nós não conseguimos avaliar o poder e a grandeza de Deus. Porque nós não conseguimos enxergar as coisas de Deus. As coisas de Deus não são mesquinhas. O que o homem nos dá, Deus não consegue nos dar. O homem não consegue levantar o paralítico. O homem não consegue dar olhos aos cegos. O homem não consegue ressuscitar o morto. Mas se você está morta e Deus chegar, Ele só vai liberar uma palavra: levanta-te e anda, e você vai levantar. Ressuscita, sai deste túmulo e você vai sair. Jesus disse a Lázaro: saia para fora. Lázaro saiu. Jesus disse para aquele homem que padecia de uma enfermidade de 18 anos: levanta-te e anda. O coxo começou a andar. As maravilhas de Deus são incomparáveis.
impossível. E só quem tem maturidade espiritual que pode entender e pode compreender. A igreja do Senhor tem que ter maturidade espiritual para não deixar o inimigo roubar a tua bênção, para não deixar o inimigo te manipular. Você não pode ser canal do inimigo, você não pode ser canal de bênção de Satanás. As bênçãos que estão nas tuas mãos foi Deus que te deu para você poder usufruir. Dá um glória a Deus nesta manhã em nome de Jesus. Aleluia. 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 Fala comigo, identidade. Recebe-se no sofrimento. Você está sofrendo, Deus está a te preparar. Ouve, Deus está a te preparar para que a obra dele possa se manifestar na sua vida. Creia que não é todo o problema do diabo. Tira isso. Tem coisa que não é do diabo, mas é porque Deus te colocou como a menina do olho dele. Aleluia. É através de ti que o mundo vai lhe conhecer. Alguém está a entender? É através do problema que você está a passar que o mundo vai ver. Quando eles viram que você tinha tudo para morrer, você tinha tudo para perder, você tinha tudo para não ser nada, de repente tudo mudou, de repente tudo cresceu, de repente teu nome se elevou. É para manifestar o nome de Jesus na sua vida. Sabe, quando Satanás nos amarra numa fração de segundo, quando nós declaramos, quando nós temos maturidade espiritual, Satanás vai te largar. Se orou, as coisas estão a continuar, não é Satanás. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na sua. Deus tem um propósito em sua vida. A obra dele terá que se manifestar na sua vida. Quer dizer que não é o homem que vai te libertar, mas é ele próprio que vai chegar na hora e vai dizer: ei, levanta, porque é agora que eu vou manifestar o meu poder através da sua. Então não aceita que qualquer pessoa te diz: você está na igreja, não está a ver como que a tua vida está mal? Você não está a ver como é que você está destruída ou destruído? Você não está a ver que você não tem que comer? Fizeram-no cego, humilharam cego. Mas quando Jesus apareceu, os fariseus ainda estavam a fazer troça. Jesus não é o pai dele nem a mãe dele. Quer dizer que o cego era mais purificado do que todos eles. E Jesus, quando manifestou o seu poder, ele começou a ver. Ele é cego, começou a aprender. Ele é cego, começou a crescer. Se você está a sofrer, tem muita gente que está a sofrer. Não é porque você tem pecado, é porque Deus está te preparando no sofrimento. Oh meu Deus, entenda, Deus está te preparando no sofrimento para você sair dali forte e você pisar o problema, destruir o problema, porque não tem nada mais pesado do que o problema. Aleluia. Você está a entender? Não tem nada mais perigoso, mais pesado do que o problema. E Deus está te preparando no problema. Deus está te levantar no problema. Deus está te usar no problema. Deus está te capacitar no problema. Aleluia. Maturidade espiritual resiste o diabo. Maturidade espiritual ignora os insultos satânicos. Maturidade espiritual faz pisar na cabeça de serpente. Maturidade espiritual não serás derrubado por palavras falsas. Eu estou a falar maturidade espiritual. É para destruir o mal, é para destruir a inveja, é para quebrar o ódio. O imaturo, ele vai aonde o vento vai. Ele vai aonde o vento vai. Você crê? Não sou eu que estou a falar, é a Bíblia que está a falar. É a Bíblia que está a falar. Vamos ver, abre a tua Bíblia no livro de Hebreus 1. Hebreus 1, vamos ver o que a Bíblia está a dizer. Perdão, Hebreus 4.
Hebreus 4. Vê o que a Bíblia está a dizer. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. 2. No entanto, está sujeito ao tutores, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando Jesus, plenitude de tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Pessoa imatura se iguala a uma criança herdeiro. A uma criança herdeiro. A criança herdeiro, por mais riqueza que tiver, não vai ministrar a sua riqueza, porque não tem experiência, não tem conhecimento. Alguém está a me entender? Então tem que arranjar um administrador, um tutor, para gerir, para guardar aquela herança, até quando chegar na idade em que ele tenha uma idade que se pode dar a responsabilidade. Deem glória a Deus. Assim é no mundo espiritual, oh glória. Assim é no mundo espiritual. Deus não vai te colocar a herança nas tuas mãos enquanto você não aprender, enquanto você não crescer, enquanto você não ter maturidade espiritual. E enquanto isso, nós devemos assentar para aprender. Enquanto isso, devemos aprender. Após a maturidade, o crescimento espiritual, Deus vai entregar nas tuas mãos, Deus vai colocar em tuas mãos todos os poderes, todas as autoridades, toda a revelação, para falar com ousadia. Deus vai passar uma procuração legal, a mesma procuração que no mundo físico passam para o tutor, passam para o administrador. No mundo espiritual, a procuração não é para o tutor, aleluia. A procuração não é para o administrador, aleluia. A procuração é para ti, aleluia. A procuração é para ti. No mundo físico, a procuração é para o tutor, é para o administrador. No mundo espiritual, você tem que aprender com todo o sofrimento, com todas as dores. Você tem que chorar, mas Deus depois vai passar uma procuração legal e diz: agora começa a falar no meu nome, agora começa a declarar no meu nome, agora começa a profetizar no meu nome, agora começa a revelar no meu nome, agora começa a curar no meu nome, agora começa a sarar, libertar no meu nome. Sou adulto espiritual. Sou adulto espiritual. Sou adulto espiritual. Quando você fala em nome de Jesus, já está. Porque Ele viu que você está maduro. Ele te viu maturidade espiritual. Maturidade espiritual não vacila. Maturidade espiritual não te leva a mudar diante das circunstâncias. Diante da circunstância você diz: eu amo Deus. Mas quando você está no problema, não, já não ama Deus. Isso é imaturidade. Maturidade espiritual não te leva a divorciar com a palavra de Deus. Pode o irmão me chatear, pode a irmã me chatear, mas Deus está no controle da minha. Maturidade espiritual não traz ira. Maturidade espiritual traz o amor. Aleluia. Se a irmã está me aborrecendo, eu tenho que lhe amar mais, porque amar contagia. O amor contagia. Fazer bem faz. Então eu tenho que lhe fazer bem para ela estar bem. Aleluia. Isso se diz maturidade, transforma vidas.
Maturidade transforma a vida. Maturidade nos leva a resistir o problema, a resistir a adversidade. Sabe por que você vai resistir? Porque você já passou na escola do problema. Antes de você ter o certificado da maturidade, você passou, a tua escola foi de sofrimento. Então, no nível da maturidade, sofrimento não vai te derrubar. Aliás, vai te trazer tristeza, vai ficar fraca. Mas você vai recarregar as baterias joelhando. Joelho no chão em oração. Aleluia! Aleluia! Maturidade espiritual não leva o crente descartável. A imaturidade leva o crente a ser crente descartável. O crente descartável é aquele que parece que converteu. Ele até quando entra na igreja, ei, a língua de demônio e também a língua de Deus. A língua de Deus cria maturidade. E quando você está a orar, é para edificar. Quando você está a orar em língua, é para te edificar. Descartável. Quando está a orar em língua, é para encher de demônio. Cuidado com orar em línguas. Você precisa crescer no Espírito para que o Espírito Santo te leve a orar em língua. Se você não cresceu no Espírito, não é orar em língua. Você está a orar em língua dos demônios. Porque quando a gente ora em língua, é para transformação. Orar em língua e edificar em ti é transformação. É mudança. É mudança no interior, é mudança no espírito, é mudança no físico, é mudança na atitude, é mudança no agir. Ei, eu era, já não sou. Eu não falava língua, mas eu falo. Quando eu falo língua, é porque Deus está no controle de todas. Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Ouve igreja. Igreja, para se encontrar com Deus, para se encontrar com Jesus, primeiro tem que pagar preço. Primeiro tem que pagar preço. Primeiro tem que passar na prova. Primeiro tem que passar na prova. O cego passou na prova. O cego nasceu cego. Ele nasceu cego. Ele não apanhou. Ele nasceu cego. Você quer o bênção? Você quer o bênção? Igreja, queremos bênção? Diz sim. Nós queremos sim bênção, mas eu tenho que te mostrar o caminho. O caminho é doloroso. O caminho é difícil. Sabe por quê? Porque o inimigo não vai te poupar. O inimigo quer te destruir. O inimigo quer te trazer dor. E Deus quer te mostrar dor para dizer que a dor do inimigo não tem valor. Não tem valor. É por isso que Deus te faz passar, ouve. Ele te faz passar pela dor, porque Ele está acima da dor. Você está entendendo? A igreja está me entendendo? Não é porque Ele é mau, porque Ele está em cima da dor. E Ele está a dizer, você tem que estar por cima da dor. Para passar por cima da dor, atravessar em cima da dor. A dor vai te tocar, a dor vai te mexer, a dor vai te tormentar. A dor vai te mexer, mas você vai dizer, uau, Ele está a andar comigo. E Ele me disse, você não vai permanecer no deserto, você vai passar no deserto. Eu sei que vou passar no deserto. Nós sábado, nós estamos aqui mesmo a discipular os obreiros. O obreiro não pode ser mimoso. E nós pusemos o nome do obreiro guerreiro. O obreiro tem que ser guerreiro. E todo guerreiro tem que ter um exército. Isso significa que todo guerreiro não pode ser independente. O guerreiro tem que ser dependente, porque depende de um exército. E é um exército que vai à frente do combate para guerrear. Em frente do combate não vai um guerreiro, vai um exército. O guerreiro, se for em frente do combate, vai encontrar um exército e és morto, és derrubado, és destruído. Mas quando os guerreiros se ajuntam com um exército, eles vão em frente do combate, eles vão combater, eles terão vitória, porque nesse exército tem um general. Nesse exército tem um general.
E esse general garantiu vitória, Jesus. Por isso é que ele diz: vós são membro do meu corpo. O meu corpo é formado por vários membros. É um guerreiro, 2 guerreiros, 3, 4, 5 formam o corpo de quem? De Jesus, para formar o exército. E nós estamos a preparar aqui o exército do Senhor. Quando a gente sair para fora, é para destruir. Quando a gente orar, é para quebrar. Quando a gente interceder, é para vencer. Quem quer dar um glória a Deus? O inimigo nos brinca quando estamos só. O inimigo te brinca quando você está só. O inimigo vai te identificar. Qual é o reforço que você tem? Sabe, os fariseus não conseguiram cego, porque quando foram para lhe intimidar, eles já encontraram Jesus aonde? Dentro do cego. Alguém está a entender? E eles não conseguiram derrubar porque Jesus já estava ali. Porque havia um exército forte. Havia um exército poderoso. O crente maduro, o crente com maturidade, ele não anda só. Ele não se sente super-homem. Fala comigo, super-homem. Super-homem é facção. É algo que não é verdadeiro, não é verdade? Todo aqueles pinos, aqueles coisas que ele faz, é verdade, existe? Existe um homem que faz aquilo? Então, o soldado, o guerreiro de Deus, não pode se fixar ao super-homem. O guerreiro de Deus tem que ter em sua mente de que eu sou líder, mas também tenho que ser liderado. Alguém está a entender? Alguém está a entender? Todo líder tem que ser liderado também. Aleluia, aleluia. Aí a união, a junção, quer dizer que eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso da intercessão, eu preciso de ensinar, eu preciso de capacitar, eu preciso de levantar. Aleluia! Então o exército de Deus não pode ser independente. O crente de Deus não pode ser independente. O crente também não pode ser O crente deve ser dependente. Porque o independente, você lhe pergunta: Diaconisa Xana, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, mamãe. Diaconisa Xana, eu tenho aqui um versículo para meditar contigo. Eu já sei. Eu já conheço o livro todo de... Eu já conheço o livro de Gênesis e Apocalipse. Eu só preciso do Espírito Santo. Eu só preciso do Espírito Santo, mais nada. Você entendeu? Esse é o crente dependente. Eu sei tudo. Eu já sei, eu já meditei, eu já conheço isso. Os outros estão juntos, os outros estão a meditar. Ele fala: eu já sei, eu já conheço tudo. Só preciso mesmo do Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo não revela no independente, o Espírito Santo revela no dependente. Por quê? Porque ele é fariseu. Eu tenho um conhecimento, mas o conhecimento que você tem é um conhecimento humano. E é necessário que nós tenhamos conhecimento humano, é necessário que nós tenhamos capacitação, mas acima da capacitação e do conhecimento humano tem que estar a revelação. E a revelação, ela vem através de quê? Da comunhão. Por que Jesus lavou os pés? Estava deixando os seus princípios. Um homem poderoso, um homem que cura, um homem que liberta. Mas ele não disse: uau, eu curo, eu liberto, eu profetizo. Ele lavou os pés para dizer: este é o verdadeiro amor, aleluia. Andai no amor, falai no amor, estejam no... Aí teremos olhos espirituais, aí teremos cura. Porque quem cura é amor, quem cura é aquele que tem amor. Então nunca soubemos demais para não chegar o tempo de receber mais. Aleluia,
Aleluia! Sempre precisamos de alguma coisa. Sempre precisamos de um toque. Sempre recebemos sim alguma coisa. E às vezes recebemos de uma pessoa insignificante, porque Deus vai usar aquela pessoa. Precisamos de quem ora por nós. Precisamos de quem intercede por nós. E aí está. Quando nós temos amor e maturidade, nós se submetemos à maturidade de Deus e nós honramos. Todo crente, todo homem, estou falando da igreja, não estou falando do mundo. Todo crente, independente, é ingrato. Porque ele é super-homem, porque ele sabe tudo, ele conhece tudo, porque Deus fala tudo nele. Não! Eu sou pastora, mas Deus pode te revelar. Quando você me traz uma revelação, eu digo, ok, vem, vamos no gabinete. Eu recebo a tua revelação e eu tenho que abraçar a tua revelação, entregar a Deus, orar para que Deus possa testificar. Há tempos, uma irmã veio e disse, pastora, eu sonhei com duas irmãs que eu tinha que colocar as mãos na barriga da irmã. O Senhor me disse, mas eu vi e eu disse, eu não posso fazer isso. A igreja tem líder, como é que eu vou colocar a mão? Falei, não, vem cá. Você honrou, você obedeceu, vem cá, vou orar por ti. Você vai chamar as pessoas, você vai fazer isso. Porque Deus falou contigo, aleluia. Deus falou contigo, você vai fazer. Porque Deus não me mandou a mim, Deus mandou a ti. Mas ela não se submeteu, ela veio ter e eu orei por ela. Eu dei-lhe a minha bênção e ela foi fazer o trabalho. Porque foi Deus que lhe mandou, aleluia. E assim, andar no amor. Ninguém sabe tudo. O facto de eu estar aqui, não recebo tudo. O facto de eu estar aqui, não vejo tudo. O facto de eu estar aqui, não sou super-homem. Não, eu também dependo. Eu também recebo, aleluia. Eu também recebo de vocês, aleluia. Aleluia. Então eu não posso ser independente. Eu também sou dependente, aleluia. E é assim que nós queremos fazer. Vamos tirar o fariseu. Fariseu é prepotente, fariseu. Ele está a ver Jesus tem poder, está a falar, não, esse não tem poder. Ele está a ver Jesus está curado, está a falar, não, esse não cura. Por quê? Porque a independência lhe entrou. Porque ele se acha de super-homem. E no crente tem que sair essa ficção. Ninguém é independente, todos nós dependemos. Se eu cair aqui, quem vem me levantar? Que eu cair agora, não são vocês que venham me levantar? Aleluia! É por isso que quando Deus te levanta, Ele te isola da tua família e coloca a igreja como tua família. A minha família são vocês, aleluia! São vocês agora a melhor família do que a família que eu tenho, aleluia! Porque eu partilho com vocês. Porque eu estou todos os dias com vocês. Porque estamos sempre a ministrar a palavra de Deus. Porque estamos juntos a ministrar a palavra de Deus. Então as minhas famílias direitas são vocês. Porque estamos no mesmo barco. Porque andamos no mesmo barco. Porque professamos a mesma palavra. Porque falamos a mesma linguagem. Aleluia. Abaixa a tua cabeça. Baixa a tua cabeça e entenda que precisamos conhecer o princípio de Deus. Que a ingratidão não pode tomar o coração do ser humano. Que a ingratidão não pode tomar o corpo do ser humano. Para ser curado é Deus que nos cura. Mas Deus nos cura por intermédio de um vaso. Precisamos entender que Deus nos cura por intermédio de um vaso. Deus nos cura por intermédio de um canal. Deus nos abençoa por intermédio de um canal. Então, quando você diz ao contrário daquilo que é princípio de Deus, você está a deitar fora a tua bênção. Você está a desperdiçar a tua bênção. Porque quem deve defender a sua bênção és tu mesmo que recebeste a bênção. E você sabe em que lugar você recebeu bênção.
Você sabe onde você vai receber? Ouve o que Jesus disse para os discípulos: que vós farão coisas maiores do que eu fiz. Jesus operou, mas ele disse que os seus que o acreditavam fariam coisas tremendas, coisas maiores. Quer dizer que se você honrar não significa que você não vai fazer. Pelo contrário, a tua honra vai fazer com que você vai fazer coisas maiores, coisas poderosas do que aquele que te honrou, do que aquele que você honrou. Quando você é grato, você vai receber dupla unção. Você vai receber a grandeza e o poder. Quando você é grato, você honra, Deus vai te galardoar. A ingratidão destrói. A ingratidão mata o que nós recebemos. A ingratidão cega. E o pior cego é o ingrato. O pior cego não é aquele cego que anda com alguém para lhe guiar. Porque ele tem mente, ele tem entendimento. Ele consegue pensar, ele raciocina. Aquele cego raciocinou, ouviu os ensinamentos de Deus, aprendeu à luz da palavra de Deus. Igreja, vamos aprender à luz da palavra de Deus. O nosso ensinamento tem que ser através da própria palavra de Deus, para conhecermos a verdade. E a verdade vai nos libertar no perigo. A verdade vai nos libertar no meio dos leões. A verdade vai nos libertar no meio do Golias, no meio de Sambalates, no meio de Tobias, no meio da inveja. Você precisa manusear a palavra para quando o inimigo chegar, você se defender, e se defender com a palavra. E dentro da palavra tem a honra, dentro da palavra tem a gratidão, tem a consideração. Você se fizer bem, tudo irá bem na sua vida. Você se andar bem, tudo irá bem no teu caminho. Você se falar bem, tudo irá bem na tua linguagem. Você se pensar bem, tudo irá bem na sua mente. E por isso é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que esta verdade de hoje que nós vimos sobre aquele cego, o cego declarou a verdade, o cego declarou a palavra da verdade, e ele venceu no meio dos maiores. Não tenha medo da quantidade das pessoas que não conhecem a verdade. Declara diante dessas pessoas a luz da verdade, a luz da palavra. Declara a palavra, porque a palavra é verdade, e a palavra vai te dar vitória. A palavra vai te defender, a palavra vai te libertar. O cego foi liberto porque declarou a palavra da verdade, porque a verdade traz maturidade. Precisamos ser crente maduro, precisamos ser crente maduro, crente com maturidade espiritual, para podermos vencer as ciladas do diabo. O crente maduro, ele não vê de baixo, ele vê em cima, ele levanta os olhos, ele busca o socorro no Senhor, ele espera a resposta de Deus, ele espera a grandeza de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda. Nós estamos em tempos maus. Nós estamos em tempos maus. Papás e mamães, vocês precisam crescer espiritualmente para ajudar os filhos, para ajudar os menores que estão à volta de nós, para ensinarmos os menores que estão à volta de nós, para não se meterem em conflito, para não perderem a vida. Isso precisamos da direção de Deus. Precisamos falar com o Pai, precisamos pedir socorro. Já viste o teu filho sair na rua numa brincadeira e vir morto? Já viste o teu filho sair numa brincadeira e aparecer morto? Não, vamos clamar a Deus, vamos buscar a maturidade. Às vezes vale a pena suportar um pouco na aflição, aguentar um pouco na aflição e saírem todos ilesos, saírem todos bem, saírem todos curados, saírem todos perfeitos, do que acelerar e sair morto. Meu povo perece por falta de
por falta de entendimento. E a falta de entendimento traz conflito, traz confusão, traz desgraça, traz morte. Não há morte precoce, não há morte por falta de conhecimento. Seja sábio através da luz da palavra. Teme a palavra, honra a palavra, obedece a palavra. Se honrarmos a palavra, o Senhor irá guardar as nossas casas. A Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão será o sentinela. Pai, vem edificar as nossas casas. Pai, vem edificar as nossas famílias. Pai, vem edificar os nossos filhos. Pai, vem edificar as nossas vidas. Vem edificar, chama por Ele para edificar a sua casa. Não deixe que Ele não edifique a tua casa. Se não edificar a sua casa, o inimigo entra. Se não edificar a tua casa, o inimigo brinca. Se não edificar a tua casa, a tempestade entra. Se não edificar a tua casa, é só conflito, é só problema, é só desgraça, é só miséria, é só fome. Deus edifica a nossa casa, Deus edifica a nossa família, Deus edifica o mundo, Deus edifica a nação, Deus edifica a nação. O Senhor está dizendo, se não edificar a casa, em vão será os sentinela. O teu corpo é casa, o teu corpo é casa do Espírito Santo. O Espírito Santo que entra em sua casa nesta manhã, neste culto, edifica o teu coração, edifica o teu templo, edifica o teu corpo, edifica a tua casa e a tua família. Oh Jesus, eu nunca vi o justo padecer. Eu nunca vi o justo padecer. Eu nunca vi o justo padecer. Esta palavra está a edificar a sua casa nesta manhã. Esta palavra está a edificar a tua família nesta manhã. Essa palavra está a edificar. Faça o bem. Mesmo quando alguém te fazer mal, faça o bem. Mesmo quando alguém quiser mal de ti, faça o bem. Mesmo quando alguém te detesta, faça o bem. O bem faz bem. Se você quer que aquela pessoa viva bem, lhe faça o bem. Pensa bem por ela. A tua mente não pode pensar mal. Tira todo o mal da tua mente. Quebra todo o mal em nome de Jesus. Fala comigo, Senhor Jesus. É a tua palavra que eu estou a declarar. Edifica a minha casa, edifica o meu corpo. Porque se o Senhor não edificar, em vão será o sentinela. Eu não quero ser um sentinela em vão. Eu quero ser um sentinela edificada na rocha, edificada por ti, tendo sabedoria do alto, em nome de Jesus. Aleluia.